paz do Senhor, jovens, como que vocês estão? Estimo que vocês estejam bem, que tenham aí passado uma manhã de domingo bem. Nós tivemos hoje a nossa EBD e, como vocês já sabem, nós passamos a lição 3, né, da nossa revistinha do terceiro trimestre. Entretanto, todavia, também era para passarmos a lição 2, que era referente ao domingo passado. Porque domingo passado não tivemos EBD. Porque fizemos o quê? Uma cooperação em Sertãozinho. Porém, nós não conseguimos também passar a lição 2 hoje. Como bons crentes, bons conversadores, falamos muito sobre a lição 3, que é Paulo, que é sobre Paulo, né, e sua chamada, e não falamos sobre a lição 2, o falso evangelho. Então, como eu sei que vocês adoram o Instagram, uma rede social, nós vamos estudar ela juntos hoje, tá? Então, caso você tenha a sua revistinha, você pode abrir ela, ler, passar aí tópico por tópico. Ou caso você queira ir lendo e me ouvindo também, vai ser bênção. Eu já li a lição inteira, então eu montei um esboço a partir de tudo que está em cada um desses pontos. E até mesmo com explicações em relação ao momento em que Paulo escreve a carta aos Gálatas, né? A igreja de Galácia, e também algumas explicações a respeito dos versículos, as palavras que Paulo utiliza nessa carta. Então vai ser um resumão, talvez não tanto resumo assim, mas eu vou tentar ser breve. De qualquer forma, se você tiver a sua revistinha aí, dá uma revisada na lição 2, porque na próxima terça, o nosso culto de ensino já vai ser a lição 4. Então vai ser super importante a gente revisar essa lição 2 que nós não tivemos. E é uma lição, eu repeti lição muitas vezes, né? Que de fato vai nos trazer uma lição cristã sobre a palavra de Deus, sobre o evangelho do Senhor e o evangelho verdadeiro, a verdadeira revelação de quem Cristo é. Amém? Então vamos lá, como vocês já sabem, terceiro trimestre, liberdade cristã, vamos falar sobre Paulo e as suas cartas às igrejas, mais especificamente falando sobre Gálatas, quando Paulo escreveu a igreja de Galácia, amém? Então abre sua Bíblia, abre no livro de Gálatas e vamos estudar comigo. Pegou a tua Bíblia? Então bora lá. Deixa aberto aí em Gálatas capítulo 1. Mas antes, eu quero fazer uma reflexão com vocês. Todos já perceberam que Paulo tem uma característica muito dele, da forma com que ele começa as cartas. É Paulo, o chamado, Paulo, servo. A saudação de Paulo é sempre muito parecida e carrega um sentimento, uma emoção. Já dá para saber o teor da carta pela saudação dele. Isso que é muito interessante, característico da forma com que ele exorta os irmãos. E eu quero pegar aqui alguns exemplos de saudações e principalmente sobre o motivo de cartas enviadas por ele. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele escreve em um tom muito de pastor, muito teológico, muito eloquente suas palavras, muito formal, porque ali, e acabamos de ver aqui o meu YouTube, tá com anúncio? Pronto. Ali nós entendemos que Paulo, ele estava se preocupando muito com a sua comunicação, com a forma com que ele ia passar aquele conhecimento, porque essa seria a carta capaz de formar todo o pensamento, toda a doutrina a respeito da salvação, da justificação pela fé. Então ali a gente vê Paulo, sábio, com toda a sua sabedoria, a sua capacidade legítima
de usar as palavras e de passar o conhecimento a respeito da doutrina da salvação e da justificação pela fé. Então a gente tem Paulo escrevendo a carta aos Romanos. A gente também vai ter a carta em que Paulo escreveu aos Coríntios. E olha só, quando Paulo escreve as cartas aos povos, de Coríntios, a gente vê um Paulo também ali um pouco bravo, mas ao mesmo tempo um Paulo sério, para poder exortar aquela igreja a qual tinha todos os dons, espirituais, mas era uma igreja que não estava em retidão com a palavra do Senhor. Era uma igreja que estava cometendo os piores pecados. Era uma igreja onde os irmãos, eles não estavam sendo ali íntegros com a palavra de Deus. Paulo foi para aquele lugar, formou a igreja, passou todo o conhecimento necessário, falou da palavra, falou de Cristo, da obra da cruz, da graça do Senhor. Mas teve ali algum momento naquela igreja que eles não se perderam da fé. Eles não se perderam da graça. A graça não foi desvirtuada por algum pensamento ali judaizante ou algum cristão de não, agora eu recebi a revelação suprema dos céus. Além da que o Paulo falou, não tinha isso. Eles tinham já a real revelação da graça de Deus e da doutrina da salvação. Mas eles estavam pecando demasiadamente. E era uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Isso significa, e só nos mostra, que performance numa igreja, uma igreja com alta performance, com muitos dons, com muita vida de Deus, não significa que ela vai ser santa. Santa em todos os aspectos, em todas as situações, em todas as atitudes. Eles estavam erraram demais. Mas Paulo exorta, direciona, acolhe esses irmãos e repreende. A gente também vai ter as cartas aos Filipenses. Essa carta foi uma carta de amigo para amigo. Porque aquele povo, eles estavam sofridos, triste por Paulo estar na prisão, por Paulo estar passando por aquele sofrimento. E Paulo, nessa carta, fala sobre a liberdade que há em Cristo Jesus, sobre o amor fraternal, fala sobre a alegria cristã, a alegria que há em Cristo. Paulo ali, ele fala como se fossem os amigos chegados aqui, amigo que senta do lado e conversa, e passa horas e horas. Eu lembro que uma vez eu fui almoçar com uma amiga minha, a gente chegou pro almoço, era 12:20, ficou cravado isso na minha cabeça, era 12:20, a gente saiu de lá, era 5:30 da tarde. Você passa ali e fica horas conversando. E essa carta tem esse teor de amigo para amigo. Mas aí tem a carta a Gálatas, a igreja de Galácia. Nessa carta, Paulo, eu imagino que ele ficou muito bravo. Que ele esteja muitíssimo bravo. Porque ele abriu aquela igreja, ele formou, falou da sã doutrina, falou do verdadeiro evangelho, da obra da cruz, da graça, da justificação pela fé, da doutrina da salvação, da obra da cruz. Enfim, Paulo falou com ousadia e com a influência do Espírito Santo de Deus. E pouco tempo depois, aquela igreja já estava inclinando os seus ouvidos para outros ensinamentos.
ensinamentos esses, que são ensinamentos de judaizantes, e tudo isso vocês conseguirão ver, ler, né? Aqui na lição, porque Paulo fica surpreso e Paulo fala, enfim, várias coisas a qual nós iremos falar agora. Mas Paulo, ele provavelmente fundou a igreja em Galácia em sua primeira viagem missionária. E o que acontece? Logo depois, vêm os judaizantes, que são os cristãos de origem farisaica, um grupo influente de judeus que estava ensinando, olha isso, ensinando aos gentios que não bastava eles crerem em Cristo. Olha, você aceitou Cristo? Aceitou, que bênção. Você batizou? Batizei. Glória a Deus. Mas e aí? Você já se circuncidou? Circuncidou? E olha mais uma vez o anúncio. Você já se circuncidou? Você guarda o sábado? Como que é a sua alimentação? E os ritos, né? Então, eles estavam impondo àquela igreja ritos, práticas da lei, totalmente fora da palavra do Senhor. Como se a salvação fosse somente mediante, quer dizer, somente não, como se a salvação fosse mediante as nossas obras. Se eu faço mais, eu vou ser salvo, eu vou ter um lugar diferente no céu. Não, mas se você fizer só isso, não, isso não é o suficiente. Você tem que fazer mais isso. A lista é grande. Você está preparado? Você tem que fazer tudo isso. Não. Paulo fala, não é isso. Como vocês foram inconstantes, passou tudo muito rápido por vocês. Paulo teve todo um trabalho e vieram os judaizantes e os gálatas, ó, caíram super fácil naquilo que estava sendo passado para eles. Pegou? Então vamos ler rapidinho aqui o capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9, que diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou entre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Versículo 6. Se a sua Bíblia tiver esse título aí, em relação aos próximos versículos, vai ter aqui na minha: a inconstância dos Gálatas. Uma característica dos Gálatas, a inconstância deles. Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, mas alguns que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema. O que significa anátema? Amaldiçoado. Assim, como já o dissemos, agora de novo também digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Amaldiçoado em grego é anátema. Anátema significa amaldiçoado. Olha que curioso. Se a gente voltar aqui para o versículo 6, e eu quero passar esse versículo com vocês ponto a ponto, que diz assim: admira-me que tão depressa
estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Mas aqui quando a gente volta e vem nessa palavra tão depressa estejais passando. Esse tão depressa é um verbo grego que significa metatiteme, que significa transferir a lealdade. Mas esse transferir a lealdade, metatiteme, é usado para soldados desertores, para soldados que haviam feito uma aliança, que tinham feito ali um compromisso de lealdade e eles transferiram essa lealdade, quebraram essa confiança, quebraram essa aliança. Ou seja, os Gálatas ali, eles estavam abandonando aquele que os chamou pela graça, ou seja, abandonando a graça, abandonando aquele que os chamou, é como que abandonar a Cristo. Eles estavam abandonando realmente a Cristo. Eles estavam abandonando aquele que os chamou, confundindo totalmente o verdadeiro evangelho, confundindo a voz de Deus com a voz dos homens, sensíveis à voz dos homens, mas totalmente cegos e surdos para a voz de Deus. Então, aqui Paulo também fala tão depressa, né? O que isso significa? É uma rapidez imprudente. Tão depressa Paulo foi, construiu ali, fundamentou aquela igreja e tão depressa, tão rápido, com tanta rapidez, eles já haviam se esquecido do verdadeiro evangelho. E isso nos faz lembrar do que aconteceu em Êxodo 32, da apostasia, quando o povo cria o bezerro logo após receberem a lei. Ou seja, os Gálatas, eles não estavam apenas sendo enganados, mas eles foram constantes nesse engano e inconstantes com a palavra de Deus. Olha como isso é tão perigoso, irmãos. Olha o risco que temos em darmos ouvidos a falsos evangelhos, né? Que de fato é falso. Então aqui no versículo 7, e entra a questão do outro evangelho, quando Paulo fala, o qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Cristo, o qual não é outro evangelho, ele fala. E é interessante também, eu trouxe para vocês, existem duas palavras gregas importantes aqui, em relação a outro evangelho, que é allos, outro, da mesma natureza, é diferente, mas é na mesma natureza, tem ali a mesma essência, certo? E tem o héteros, é de outra natureza, é diferente, mas é também outra natureza. E quando Paulo fala aqui, o qual não é outro evangelho, porque eles estão sendo inclinados para outro evangelho, Paulo fala, a qual não é outro evangelho, Paulo não está falando de allos, que é, né, diferente, mas da mesma natureza. Paulo está falando aqui de héteros. É diferente? Sim. E é de outra natureza. É pervertido. É diferente daquele que é original. É diferente do verdadeiro. Ou seja, não se trata de uma variação legítima do Evangelho de Deus. É uma perversão. Eles estavam pervertendo a palavra do Senhor. Então, teologicamente falando, o Evangelho, ele é cristocêntrico. Ele é de graça, ele é único, né? E toda tentativa, quando a gente vê aqui cada tópico da nossa revistinha,
toda tentativa da gente, até quando ele explica sobre anátema, sobre amaldiçoado, a gente entende que toda tentativa de anular, de alterar, de mudar o evangelho de Cristo é a gente apagar toda a obra que foi feita na cruz, porque a cruz, ela é suficiente. A obra do Senhor, ela não foi em vão, jamais, 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 jamais. A obra do Senhor, ela é suficiente em si mesma. Cristo, ele é o suficiente, né? Então, os judaizantes, eles estavam dizendo que crer em Cristo, tudo bem, pode crer em Cristo. Mas junto com isso, eles traziam a lógica da lei para a salvação. Você pode crer em Cristo, mas também tem que se circuncidar. Também tem que guardar os sábados. Também tem que fazer isso, isso, isso e isso. Como se a obra não fosse mais o suficiente. Como se crer em Cristo de todo o seu coração, batizar, confessar que Jesus é o Senhor já não é mais suficiente. Então a gente percebe que estava havendo ali uma mistura. E João Calvino, em Cristo é o fim da lei, ele fala assim: misturar a graça com a lei é como misturar vinho puro com veneno. Eita glória! Aleluia! Então nós temos que tomar, irmãos, muito cuidado. Se alguém vir pregar outro evangelho para nós. E como eu falei agora há pouco sobre anátema. Anátema significa amaldiçoado. E Paulo fala aqui, ó, no versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja amaldiçoado, seja anátema. A palavra anátema no grego, além de significar amaldiçoado, significa devotado à destruição. E Paulo não repete isso uma vez. Ele não fala isso uma vez só. Ele repete. Ele fala 2 vezes. E essa repetição indica a solenidade judicial de Paulo. Ele fala que até mesmo se um anjo do céu viesse, é para considerarmos anátema. É para considerarmos amaldiçoado, ou seja, é um gravíssimo erro. Um gravíssimo erro. Misturarmos a lei com a graça de Deus. É um gravíssimo erro misturarmos a doutrina da salvação, a justificação pela fé, com a lei mosaica. Como se a salvação dependesse de nossas obras, anulando totalmente a obra de Cristo na cruz. Amém? E você deve se perguntar também, Kézia, por que Paulo estava falando tão duro assim com eles? O que é, além disso, o que estavam falando para esse povo, para essa igreja? Os judaizantes, eles estavam expondo o passado de Paulo. É por isso que Paulo, no início da carta à igreja de Galácia, aos Gálatas, ele fala: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Aleluias. Aqui Paulo, ele começa essa carta já falando que não foi por parte de homem, da carne, do natural, foi por parte do sobrenatural, foi por parte dos céus que ele foi levantado. A escola de Paulo não foi num congresso, não foi numa EBD, não foi num bacharel em teologia, não. A escola ministerial de Paulo foram aqueles 3 anos no deserto, lado a lado com o Senhor. Olha quão rico foi, e não foi algo rápido. Imagina 14 anos em profundo crescimento,
em profunda transformação, em profunda mortificação do eu, para que o Cristo pudesse ser revelado nele, para que a essência de Cristo pudesse ser revelada através da vida de Paulo. Paulo, aquele que estava acostumado com poder, com autoridade. Paulo, aquele que estava acostumado com status. Paulo, aquele que era mestre da lei, sabia ali a lei, ó, de capa a capa. Um fariseu exemplar diante dos homens, irrepreensível diante dos homens, mas que teve um encontro profundo com o Senhor, um encontro que o deixou cego, incapacitado de voltar atrás, mas que a partir daquele momento o Senhor o derrubou, mas não derrubou somente o seu corpo ali caído no chão, eu imagino, parafraseando, mas derrubou o seu ego, o seu controle, as mentiras, os seus pecados, que matava, perseguia, aprisionava os cristãos. Mas o Senhor vem e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali, Saulo, depois Paulo, é convertido ao verdadeiro evangelho. Imagina, irmãos, se a obra da cruz não fosse suficiente na vida de Paulo. Uau, seria super difícil, imagino eu. Tanto para mim quanto para você. Quão dificultoso seria, né? Então a gente vê que os judaizantes, eles estavam falando para a igreja, né? Para os Gálatas. Não. O que é isso? O que Paulo está fazendo? Veio pervertendo o evangelho. Não é o suficiente. Você apenas crer no Senhor Jesus não é apenas o suficiente. Tem que se circuncidar. Eu imagino homens com 30 anos no meio de toda a igreja. Não. Eu sou gentil, mas aceitei a Cristo. Eu tenho fé no meu Senhor. Não é o suficiente. Bora para circuncisão. Imagina uma igreja, homens com 30 anos, no meio de todo o povo, passando por uma circuncisão. Meu Deus, que vergonha. Uma lástima para aquele povo. Uma lástima. Mas eles tinham ali como foco perverter a palavra de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que nós ouvimos. Amém? E eu quero passar algumas coisas aqui com vocês rapidinho. Agora eu vou ler para vocês. Abraão é chamado em Gênesis 12 e ainda antes de qualquer aliança formal ou rito religioso como a circuncisão, que só será instituída em Gênesis 17, a escritura diz: e creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi, você sabe disso, isso lhe foi imputado como justiça. Esse versículo ele é central para a doutrina da justificação pela fé. E Paulo, ele cita isso em Romanos 4 e em Gálatas 3, para mostrar que a justiça que salva vem por meio da confiança em Deus, não da obediência à lei. A justiça, ela é imputada, ou seja, ela é atribuída pela graça divina, pela graça de Deus, que ela é de graça. E mais um anúncio pra gente. YouTube poderia patrocinar a gente. Ou seja, o ensino, ele é claro. Abraão foi justificado antes da lei, antes da circuncisão, provando que a fé salvadora, ela é anterior a qualquer sistema legalista. Amém? Então aqui a gente até consegue ver um ensinamento de Jesus, porque Cristo reafirma essa ordem. A gente pode ver em Lucas,
em relação ao ladrão da cruz. Não houve... O celular aqui desligou, então vou tentar ser mais rápida, que deu memória cheia. Mas o ladrão da cruz, ele não teve tempo para fazer boas obras. O ladrão da cruz sequer teve tempo para ser batizado. Mas ali, diante daquela situação, diante de Cristo, ele creu. Diante de Cristo, ele creu. E foi justificado. Porque ele teve fé. E o Senhor disse que ainda hoje eles se veriam no paraíso. Uau! Glórias a Deus por isso, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, pela sua obra da cruz. Nós agradecemos ao Senhor. Porque o Senhor, ele é bom e a misericórdia dele dura para todo sempre. Amém? Então, o justo, ele viverá pela fé. Igual está em Romanos 1,17. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É claro que depois a gente vem com as nossas obras para justificar nossa fé. Mas não vai ser pelas nossas obras que nós seremos salvos. É pela nossa fé em Cristo. Mas nós temos tanta fé. Olha, foi de novo, gente. Mas nós cremos tanto, temos tanta fé no Senhor, tanta fé no nosso Cristo Jesus, que pela nossa fé nós nos colocamos diante dele para viver em santidade, em retidão com a tua palavra. Mas nós somos salvos pela fé, não pelas nossas obras. E aqui em Gálatas 2, capítulo 2, 20 e 21 diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu inutilmente. Paulo mostra que a cruz, ela é o suficiente. Adicionar exigência à obra de Cristo é declarar que a sua morte foi em vão. E isso é gravíssimo. A graça basta. A graça é o suficiente para a nossa salvação. Crer no Senhor Jesus. A fé é um meio, mas a graça é a fonte. A graça de Deus, explícita, declarada naquela cruz. É o nosso maior ensinamento. Amém? Então, que nós possamos que nós possamos entender essa lição para reavivar em nós esse amor.